Um internauta pentecostal escreveu o seguinte: a Bíblia Peshitta da editora BV Books diz sobre 1 Pedro 3,19: e pregou as almas encarceradas no Sheol. E isso é um tiro na doutrina mortalista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Será? Eu já fiz uma explicação sobre esse texto, uma explicação contextual. E nessa explicação contextual eu apresento 1 Pedro 1, do verso 18 ao 20, e apresento uma outra possibilidade de tradução com base na Nova Versão Internacional. Porém, a crítica textual não é a minha especialidade. E por isso eu pedi para que o amigo Adolfo, que já trabalha com crítica textual, possa lhe mostrar uma coisa: se a Peshitta é uma versão mais importante do que o texto grego do Novo Testamento ou não. Então assista esse vídeo e, obviamente, ao assistir esse vídeo você vai ver que este argumento do nosso irmão é totalmente infundado. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clair, Lei Pirata Barbarrama, e eu estou hoje no canal do Leandro Quadros. Um abraço a ele, um abraço também ao Nelson, pela oportunidade de eu estar aqui, falando mais uma vez, para esclarecer um assunto tão simples, um assunto mais simples e talvez ajudar vocês a se enriquecerem no estudo da Palavra de Deus. E hoje eu quero estar comentando um comentário, ou ajudar vocês com um comentário que foi postado aqui no canal do Leandro Quadros, que ele se encontra o seguinte: a Bíblia Peshitta da editora BV Books diz, e pregou as almas encarceradas no Sheol. 1 Pedro 3,19 é um tiro na doutrina mortalista da IADS, o IASD. Esse comentário ele reflete uma dificuldade que nós hoje temos no meio de Bíblias, hoje no Brasil. Por quê? Hoje você tem uma Bíblia sendo publicada todo ano, uma nova tradução, tradução daqui, tradução dali, tanta tradução bíblica que às vezes nós ficamos perdidos. E é interessante a gente saber a origem das Bíblias que nós estudamos, saber qual foi a metodologia de tradução, qual foi a metodologia, qual foi o texto grego, a metodologia de tradução, quem foi o tradutor, compreender qual que foi a finalidade dessa tradução. que aí a coisa fica mais simples. Eu não quero trabalhar o texto eu não quero fazer
explicação teológica do texto que ele diz. Por quê? A conclusão que ele chegou foi devido ao verso que ele utilizou, da maneira que foi traduzido. E então, assim, a conclusão que ele chegou, ela é devido ao material que ele utilizou. E isso é muito interessante. E isso é muito importante para a gente aprender nas grandes traduções bíblicas, ou como a gente vai estudar utilizando uma tradução bíblica. Leandro Quadros aqui, ele sempre está apresentando várias traduções, falando, olha, essa aqui acertou nisso, essa acertou naquilo, ao método dele, ao estilo dele. E isso é muito importante a gente ter noção. O que acontece? A minha primeira pergunta que eu faria para o rapaz, ou o meu primeiro passo que eu digo para você conhecer é: qual é o texto original da tradução que você utiliza? No caso aqui, o rapaz mencionou uma Bíblia chamada Peshitta. Peshitta, ok? Uma Bíblia chamada Peshitta. Mas, se a gente for na história da transmissão do texto bíblico, a Peshitta ela é uma das traduções, versões em aramaico, de língua aramaica, da língua aramaica, para a Bíblia, para o Novo Testamento. Isso é uma informação muito importante. Por quê? Academicamente falando, a conclusão que é chegada hoje, que se tem atualmente, enquanto eu gravo este vídeo, é que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em aramaico. Entende? Não em aramaico. Eu vou dar a simples lógica para você, um simples argumento lógico aqui para você. Por exemplo, você tem quantas versões gregas do Novo Testamento? Eu vou pegar do Antigo para facilitar, e aí a gente parte para o Novo. O Antigo Testamento ele foi escrito em que língua? Hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, ok? Pergunto, quantas versões hebraicas você tem do texto da Bíblia? Você pode pegar a Bíblia Exugartência, Codex Alepo, texto de Benheim, você pode pegar Levi Letteres, você pode pegar qualquer manuscrito da Idade Média, é exatamente o mesmo texto. Ele tem diferença na pontuação massorética, mas o texto, as consoantes, que é o mais importante, você não tem variação basicamente. Os manuscritos do Mar Morto, você não tem variação. Você tem lá problemática de cópia, mas não de tradução. Você tem apenas um texto estabelecido. Agora você pega, por exemplo, a Septuaginta, que nós temos certeza que é uma tradução grega. Essa aqui, eu vou pegar aqui a Septuaginta, Editio Altera de Halfs Hanhart, né? Halfs Hanhart. Essa aqui é uma Septuaginta. O interessante da Septuaginta é que quando você lê ela, por exemplo, no caso dessa aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, o último livro dela, que é o livro de Daniel. Eu quero que vocês tenham uma simples noção. A Septuaginta, nós sabemos muito claramente que ela é uma tradução. E isso, cara, é muito legal. Por quê? E isso vai ser muito enriquecedor para a nossa análise. Por exemplo, aqui, você tem, no livro de Daniel, você tem num códex um estilo de tradução no livro de Daniel, e no outro códex você tem outro estilo de tradução. Então nós sabemos que o livro de Daniel, por exemplo, na Septuaginta, é uma tradução do texto hebraico, porque você só tem apenas uma versão do texto de Daniel em hebraico e aramaico ali. Só que na Septuaginta você tem várias versões. Quer ver? Vou citar o verso 1 aqui em grego e vocês vão perceber a diferença. Ó. Verso 1 de Daniel. Epi basileus Joaquim tes Judaías etus tritu paragenômenos Nabucodonosor basileus Babilonos eis Jerusalém e poliarque autem. Agora, presta atenção. Na outra tradução de Daniel, en etei trito tes basileias Joaquim basileus Juda elten Nabucodonosor basileus Babilonos eis Jerusalém cai e poliorque autem. Temos uma diferença muito temos uma diferença de tradução muito saltante aos olhos. É claro que de significância é pequena, mas você tem uma diferença de tradução. Então é tradução. Por quê? Ó, Epi basileus Joaquim. En etei trito tes basileu Joaquim. Percebeu a diferença? Epi basileus Joaquim tes Judaías. Sobre rei, sobre Joaquim, rei sobre a Judéia.
no terceiro ano de Nabucodonosor. Veio Nabucodonosor no terceiro ano, rei da Babilônia, Basileus Babilônios, sobre Jerusalém, sobre ela, basicamente isso. O outro, en-etei tritor, no terceiro ano, né, no terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, cada um traduziu de um jeito aqui. Por quê? Porque é uma tradução. Ponto. Ok? Então, texto hebraico, uma versão. Texto grego, duas versões. Então, uma é tradução desse. Vamos agora de volta ao Novo Testamento. Vamos ao Novo Testamento. No Novo Testamento, você tem quantas versões gregas? Uma versão grega. Você tem quantas versões latinas? 8.000. Quantas versões coptas? Pelo menos uma meia dúzia. Quantas versões aramaicas, siríacas? Pelo menos umas 8 ou 9. Quantas versões em português? Umas 200. Quantas versões em inglês? Umas 400. Quantas versões em alemão? Umas 100. Quantas versões em francês? Umas 25, 30. Mas quantas versões gregas você tem do texto grego? Quantas versões do texto grego você tem? Uma. Então, só por aí você já percebe quem é a tradução de quem para o Novo Testamento. Porque se você aplica para o Antigo Testamento, você sabe muito bem que ele foi escrito em hebraico e você percebe que todas as traduções aramaicas, gregas, latinas, portuguesas, inglesas, todas as traduções, elas vão ter variações entre si de tradução. Já no texto hebraico, de todas as cópias existentes, apenas um texto hebraico. Ok? No Novo Testamento você tem a mesma coisa. Você tem apenas um texto grego, uma versão grega e milhares de traduções. Isso é muito interessante observar. Por quê? Porque você tem isso. Então, quando você vai fazer uma pesquisa no Antigo Testamento, você parte do hebraico. Quando você vai fazer uma pesquisa no Novo Testamento, você parte do grego. Até o dia de hoje é assim. Interessante é que o rapaz, quando ele fez o comentário dele, ele utilizou a Peshitta em português. Só que a Peshitta em si, ela é uma tradução aramaica. Qualquer manual de crítica textual que você pegar, e eu tenho um curso de crítica textual, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Facebook, Adolfo Clair, meu WhatsApp fica disponível lá, ou meu blog, Adolfo Clair Blogspot, você digita Adolfo Clair Blogspot, aparece meu blog, você entra, tem o meu telefone de WhatsApp para você quiser entrar em contato comigo, se quiser ter aula de grego ou de crítica textual, que é o assunto que eu estou falando aqui. E qualquer manual de crítica textual do Novo Testamento, pelos grandes acadêmicos do mundo, eles colocam a Peshitta como uma tradução. Ok? Eu vou pegar aqui para vocês. Origem e transmissão do Novo Testamento do Wilson Paroski, página 63. Ele coloca antigas versões, coloca siríaca, página 64, ele vai mencionar o Diatessarão, página 65 ele vai citar síriaca curetoniana, síriaca sinaítica, síriaca Peshitta, página 66, página 66 ainda síriaca palestina, síriaca filoxentina. Ele coloca a Peshitta como uma tradução. Se a gente pegar o texto do Novo Testamento, também da Sociedade Bíblica do Brasil, feito por Kurt Aland, um dos maiores críticos textuais do século passado, ele coloca a Peshitta também entre as traduções. A Peshitta é uma das traduções do texto grego. Ele coloca. Se você pegar um manual em língua portuguesa, também, História do Texto Bíblico, Pedro Apolinário, ele coloca a siríaca, na página 155, as versões antigas, e ele coloca a siríaca como sendo uma delas, né? Ele coloca sendo uma delas, peraí. Pentateuco Samaritano, Septuaginta, linguagem da Septuaginta, versões latinas, versões siríacas, página 162, me perdoem. Ele coloca como também a Peshitta como tradução. Versões siríacas, versões são traduções, e você vai ter aqui a Peshitta como uma dessas traduções, ok? Você pode pegar, por exemplo, também um outro manual de crítica textual, The Text of the New Testament, Transmissão e Corrupção e Restauração, quarta edição, Bruce Metzger e Bart de Herman.
quarta edição. Esse livro aqui, Bruce Metzger foi um dos maiores críticos textuais do século XX, ao lado de Kurt Aland. E ele, na página 98 do livro dele, ele coloca a Peshitta como sendo uma das traduções da versão siríaca. A Peshitta é uma tradução aramaica. Ok? Isso aqui, quarta edição. A gente pode pegar também aqui, eu vou mencionar mais 2 manuais de crítica textual. Vou mencionar aqui também o Handbook of Textual Criticism New Testament, Frederick Kenyon, página 129, página 130. Ele coloca a velha siríaca e depois, logo em seguida, ele já coloca a Peshitta. Deixa eu ver, Curitianiana, vai para a página 132, 133, a Peshitta na página 135. Ele coloca a Peshitta entre as versões siríacas, seguindo o que todos os críticos textuais têm falado. Também um outro manual de crítica textual é Plain Introduction Criticism of the New Testament, Frederick Ambrose Scrivener e Reverend Edward Miller, volume 2. Esse aqui é o volume 2. E ele já começa falando de antigas versões. Já no início do livro ele começa a falar de antigas versões. E adivinha? Entre elas está a Peshitta, sendo uma delas como uma versão siríaca. Ok? O que eu estou querendo dizer para vocês de maneira simples? Nós temos o texto grego. Então, quando você vai fazer uma análise, você tem um texto grego, e do texto grego você tem várias traduções, das quais a Peshitta é uma delas. Então, você tem a Peshitta sendo uma versão do texto grego, ok? E aí você tem a tradução da Peshitta em língua portuguesa. Peshitta em língua portuguesa. Por que eu dei toda essa volta e só comentei sobre a Peshitta e sobre ela ser uma tradução? Porque isso é muito importante. Uma tradução, normalmente, a tradução ela já é uma interpretação. Se você pega uma tradução, seja ela qual for, ela já é uma interpretação. E normalmente, quem quer fazer uma análise, uma análise exegética, uma análise doutrinária, ela não tem que ir pela cabeça dos outros, ela não tem que pegar uma interpretação de outra pessoa, ela tem que buscar a interpretação dentro do que o texto diz, ok? E o que me chama a atenção é que essa Peshitta ela introduziu a palavra Sheol, ou ela colocou a tradução ali como Sheol, seguindo a Peshitta e tal. Mas lembrando que a Peshitta já é uma interpretação. E que o texto grego, como eu já dissertei aqui, o texto grego é a língua original. Então, quando você vai fazer uma análise do texto grego, você vai fazer uma análise teológica, primeiramente, você tem que ir nas línguas originais. Isso é muito importante. Em que aquele documento foi escrito. Isso não é só para a Bíblia. Isso é para qualquer coisa que você vai pesquisar. Se você for fazer um trabalho sobre Hamlet academicamente, você tem que ir lá no inglês do século XVI, XVII. Você vai estudar filosofia grega, você tem que ir lá, pegar os documentos na língua grega e pesquisar. Você vai falar sobre Egito, você tem que ir lá e aprender copta, você tem que aprender hieróglifo, estudar na língua original, em que foi escrito o documento e trabalhar a sua interpretação, a sua abordagem, a sua tese em cima. A mesma coisa a Bíblia faz, na teologia se faz. Então, qual que é a língua original? Grego. Por quê? Porque esse é o texto utilizado, academicamente dito aqui pela boa parte dos acadêmicos. Todos os manuais de crítica textual que eu peguei até hoje, todos eles trabalham nessa perspectiva, que foi o grego. Então, quando a gente vai fazer uma análise, a gente tem que ir para o texto grego, não para a versão da versão da versão da versão da versão da versão. Um exemplo que eu quero utilizar aqui como elucidação, um outro exemplo, é um rio. O rio ele nasce de água limpa, o rio Tietê ele nasce puro. A água dele é pura, tem vida. Quando ele passa pelo meio da cidade, ele fica poluído, cheio de lixo, cai esgoto, não tem vida. Um exemplo do rio Tietê. A mesma coisa eu posso dizer para você quando você vai tratar do estudo bíblico. Você tem que ir na fonte. E não pegar comentários de segundos ou terceiros.
interpretações de segundos ou terceiros, você tem que ir na fonte. Então, nós, como vamos falar um pouquinho de 1 Pedro aqui, nós temos que ir na fonte. Temos que ir na fonte. O texto aqui, eu vou pegar aqui o texto grego aqui pelo interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil. Vai aparecer a imagem aqui. 1 Pedro 3,19, você vai perceber muito claramente que ele não traz a palavra Hades. Vamos ler? En zopoietes des pneumati, verso 18. En rokai tois entofilake pneumasin poreuteis ecrisen. O que está dizendo aqui? En o que também aos que em prisão espíritos indo proclamou. Não tem a palavra Hades. A palavra Hades, ela é a palavra que traduz no hebraico a palavra Sheol. A palavra que no Antigo Testamento traduz o hebraico Sheol é a palavra Hades. Ok? Vemos que em 1 Pedro 3,19 não consta a palavra Hades nesse texto aqui, nesse texto grego e nem na tradução em português. Aqui estamos pegando o texto grego para facilitar. Eu também vou pegar aqui também um outro texto grego que segue uma metodologia diferente, uma metodologia de reconstrução textual desse aqui, porque esse aqui ele vai seguir pelos manuscritos mais antigos. A base do texto grego dele é os manuscritos mais antigos. Este aqui ele já utiliza a grande massa de manuscritos e a concordância entre eles, que é chamado de texto majoritário. Ele segue por esse caminho. E no 3,19, ele segue exatamente como está no que segue a Sociedade Bíblica do Brasil. Esse aqui é o interlinear majoritário da editora Cultura Cristã. Que diz aqui: En ho kaito en filake pneumasi poreuteis e crisen. Em o qual também aos em prisão espíritos tendo ido ou indo pregou, proclamou. Percebe que a palavra Hades não apareceu aqui também? Então, o que aconteceu? O texto grego não traz a palavra Hades. Automaticamente, a palavra Sheol, citada pelo Reginaldo Pentecostal, ela foi uma adição, uma interpretação que passou para Peshita. E da Peshita passou para a tradução em português da Peshita, que não vai na fonte original. Entende? Então, meu pedido para você é, quando você utilizar uma Bíblia, conheça a origem dela, o foco dela, a finalidade dela, por que ela foi traduzida, por quem ela foi traduzida, quando foi produzida. Porque senão você pode chegar a conclusões errôneas, chegar a conclusões errôneas, porque a teologia ela é o último passo de uma pesquisa. A confirmação doutrinária ela é o último passo de uma pesquisa. Primeiro você pesquisa, depois você chega a uma conclusão. Nesse meio caminho você tem que seguir alguns processos. Você tem que, por exemplo, no processo exegético, você tem que estabelecer o texto grego, né? Você tem que estabelecer o texto que você vai pesquisar. Você tem que traduzir ele, analisar o contexto em que ele foi escrito, e aí você vai analisar pelo contexto histórico. Você tem que analisar ele gramaticalmente durante o processo de tradução. Depois você tem que analisar com outros pontos dos escritos. Então vamos supor, você está analisando 1 Pedro 3,19, você tem que ir no grego, estabelecer o texto grego, traduzir o texto grego, fazer análise sintática, morfológica, fazer um monte de análise de coisa. Depois você tem que ir para o contexto histórico e depois você começar a fazer uma análise sistemática, que aí você vai definir a doutrina estabelecida nesse texto. Isso aqui estou falando aqui o básico da interpretação exegética. Agora, você pegar uma tradução da tradução, você já quebra o primeiro passo exegético. Então, não vou dizer que não seja muito lógico, mas não é muito acadêmico e não é um princípio lógico você discutir com tradução da tradução. Você discute, você analisa, você chega a uma conclusão com base no que está escrito em qual língua? Na língua em que o documento foi escrito. O Novo Testamento foi escrito em grego. Peshita é apenas uma versão que, não sei por que motivo, está sendo traduzida e retraduzida. Mas pergunta, qual Peshita foi usada para traduzir isso aqui? Porque você tem várias Peshitas. Você tem a Peshita nos códex, você tem Peshitas que são impressas desde a Idade Média, via poliglotas, via pesquisadores da área.
qual peshita foi utilizada. Entende? Então, existem vários problemas de se utilizar uma tradução de uma tradução. Você já tem problema de utilizar a tradução do texto original. Quanto mais usar a tradução da tradução da tradução. Então, assim, cuidado. Quando você utilizar uma tradução bíblica, quando você citar uma tradução bíblica, lembre-se de duas coisas. Qual é o original dela, quem foi o tradutor e qual é a finalidade dela. Para você não cometer erros de pesquisa que comumente as pessoas o fazem, né? E gerar problemas. Menciono aqui que Sheol não se encontra no original grego, na língua original grega, e ela é uma interpretação. E aí alguém pega essa interpretação e compra ela. E isso traz sérios danos à doutrina, à interpretação. Entende? Então meu convite é: conheça mais as línguas originais, conheça a tradução bíblica que você utiliza. Eu particularmente gosto muito da Almeida Corrigida Fiel. O Leandro Quadros aqui, ele gosta muito de utilizar outras traduções, como Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Almeida Atualizada, segunda edição, NVI. Mas ele conhece e procura saber qual que é o princípio de tradução. Ele cita muito a Bíblia Ecumênica, ele procura saber qual que é o princípio de tradução utilizado e qual foi a finalidade dessa Bíblia. Isto é muito importante. Desculpe estar repetindo isso, mas por quê? A repetição é a base da aprendizagem e isso é de extrema importância, para que não se venha a cometer pequenos erros de interpretação. Isso podemos trabalhar em outro vídeo com mais profundidade. Não quero finalizar por aqui e convidar vocês a estudarem mais, a compreenderem mais e seguir alguns princípios de pesquisa, tá? E seguir alguns princípios de pesquisa. Ponto. Para não cometer erros de pesquisa. Esses são os passos. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Espero ter ajudado, falei demais aqui, espero ter ajudado. Novamente agradeço ao Nelson e ao Leandro Quadros pela oportunidade de estar aqui no canal Leandro Quadros. E tamo junto no campo de batalha. Se alguém quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto complexo, extremo, extenso, pode entrar em contato comigo. Meu telefone estará no meu blog ou no meu Facebook, Adolfo Euclair. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seus estudos e tamo junto.